Tô fazendo pix. Hã? Bora que a gente termina logo. Ah, meu Deus, pergunte a ele, ó. Manda mensagem pra ele, por favor, viu? Que eu não posso agora, não. Já falei 500 vezes pra pessoa que você não pode. Chegou mais outro aparelho nosso. A despolpadeira, que é de alisar a biomassa. Depois disso aí que a gente fez, na hora da profissionalização, ela vai passar por uma despolpadeira. Que é... Não, nessa hora aqui agora, não é na hora que congela, não. É na hora que, antes de botar nos potinhos, passa na despolpadeira que ela alisa, entendeu? Ela alisa mais ainda. Aí é essa alisada que vai para os potinhos. Aí chegou esse... Já tem a prática do canto Tem. É, exato. Parece uma torneira assim, que você bota em cima e ela vai e sai espremendo. Aí só falta agora o outro, que é o autoclave, que é o grandão de esterilizar. Que a gente comprou, eles devolveram, aí tivemos que devolver de novo, enfim, um dor de cabeça. Mas vamos... Hã? É. Vamos adiantar então nosso tema da oficina, porque precisamos registrar, mas enfim, ele vai... É porque o Sivaldo está com não sei quantos milhares de horas de oficina, só que é muita coisa, né? É conversa, é risada, não sei o quê, então ele está editando tudo, cortando tudo, porque vai para o YouTube às 24, né? Então cada uma vai ficar mais ou menos com 30 minutos. É. Não, os vídeos da oficina. É. É, tá mais completa. As com Vera Núbia, né? Hã? As o quê? Não, as de domingo não. Viagem não. É só a oficina. A oficina são 24. As viagens não vai para o YouTube, não. Viu? Então, o último tema da nossa oficina é a história de Itaitu e sua cultura alimentar. Mas eu não vou aprofundar muito, não, porque... Tu vai ficar gravando? Ou vai? Tá, então tu pode ir passando, né? Aqui. Pode passar. Aí eu vou passar essa primeira parte e depois eu vim para a feira, para mostrar para vocês que foi que eu já organizei aí da feira, certo? Não vou falar muita coisa sobre este tema, porque no sábado, dia 16, a gente abre 3 da tarde, né? O casarão. Aí aqui a gente já vai deixar o palco montado para a banda de sábado. Só que antes da banda começar, a gente vai marcar para umas 20 horas, mais ou menos. A gente vai fazer uma roda de conversa aqui. Aí é eu, Vera Núbia, Beto, que é o proponente, que ele precisa falar também, né? Para gravar, para registrar. E Verusa, que é esta figura aqui, que escreveu esse livro, que foi o livro que eu me baseei para poder trazer, né, essas informações. Eu acho o livro mais completo assim, sobre a história de Itaitu. Ela escreveu esse livro em 2008, quando ela teve uma experiência aqui na feira, aquela feira cultural que tinha, né? Então eu acho um livro muito bonito, assim, muito, né, interessante. E aí ela publicou, né, esse livro. Eu quero até ver se depois a gente consegue imprimir algumas cópias, né, para deixar aqui. O nome do livro é Do Coração de Jacobina, Relatos e Retratos. Ela é daqui, mora aqui em Jacobina. E o nome dela é Verusa Pinho. Então a gente vai conhecer ela no sábado, né, nessa roda de conversa. Por quê? Porque essa roda de conversa, na verdade, a gente vai fazer dentro dela 3 falas, que corresponde a 3 palestras. No nosso projeto tem 8 palestras. Eu fiz uma semana passada lá no EJA, a gente tem mais 7. 3 a gente vai fazer no sábado. Então, entende? Aí já vai 4. Aí vai, semana que vem eu vou ver se eu vou no EJA de novo, aí fica 3. Então, a gente vai ter que filmar, gravar. Vamos trazer a moça que faz a linguagem de Libras, porque precisa estar lá no projeto. Tivemos que deixar um valor para isso, porque tem que contratar essa profissional, entendeu? Então, agora nessa reta final, é analisando coisinha por coisinha para ver se está tudo certo, né? Para prestação de contas. Pode passar, mas ela vai falar mais sobre isso. Só um resumo do resumo, eu só peguei esse primeiro capítulo, né? Que... Tu vai pegar, né? É grande, é? É muito grande? Eita, é o negócio. Não, tá. Eu vou passar, meu mente, tá. Eu achei interessante. O nome do capítulo é Marinheiros de Primeira Viagem. Podia ser Marinheiros e Marinheiras, mas tudo bem. Isso era 2008.
prontos para embarcar. Aí ela faz mais ou menos assim um resumo, né? A origem da vila de Itaitu, segundo ela, é em meados do século XVIII, então é uma vila grande, né? E a ocupação aqui teria se dado muito por conta da exploração do ouro. Mas é óbvio que aqui a gente tinha também povos indígenas, né? Povos indígenas e africanos. Existe uma discussão se Itaitu é mais velha ou Itapeipu. Itapeipu hoje ainda é Itapeipu o nome? Sim, ainda é. É Itapeipu, que fica lá, né? O relato que eu já vi aí, acho que seria mais velho do que Itaipu, mas... Itapeipu, né? Tem alguns registros que dizem que é Itaitu, tem outros que dizem que é Itapeipu, mas você vê que é tudo nome indígena. Exatamente. Então a coisa é certa, quem estava aqui antes de qualquer um de nós era os indígenas. De Brasil para visitar, Tá vendo? que tem umas características daqui. Mas era Riachão antigamente. Não, É. Mas lá em Itapeipu, se você olhar, tem algo que tem alguma coisa daqui, tipo a mesma arquitetura. Uhum, É é. bem... E a Inora tem razão, na verdade, Itaitu já é o último nome, que era Riachão, né? Todo mundo tá. Tanto que tanta gente ainda chama de Riachão, Riachão de Jacobina. Essa arquitetura sempre colonial, da época da colônia portuguesa, né? Porque os portugueses vieram para cá, né? Invadiram aqui junto com... e aí os padres, né, que vinham para fazer catequização e tal, fundaram. Só que ela bota um negócio no livro que depois eu só vou dar um toque assim. Eles construíram a Igreja Católica do Coração de Jesus, né? Parece que o padroeiro ou o homenageado aí é o Coração de Jesus, com a ajuda dos indígenas. Essa não foi ajuda, foi lapada mesmo, né? Tem até as pedras lá, como são dessa igreja aí. Tem pedra ali que é isso, é que ninguém pega. E é isso. Uma máquina. E não é ajuda, é a exploração. Foi o trabalho escravo indígena. Quando você fala assim, ajuda, para ser, ô menino, vem cá me ajudar. Oi, estou aqui fazendo a unha, peraí que eu vou. Não, no lombo, né? Então, a presença portuguesa esteve aqui também com a exploração indígena até o século XIX, na verdade. Eu vou ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui, não. Vou passar por aqui. Bom, aí ela vai, né, falando sobre a vegetação, a geografia, cadeias de serras que parecem intermináveis. Eis a paisagem que ornamenta o distrito de Itaitu. Chamado primeiramente de Serra Azul, o lugar sempre foi lembrado pela coloração dos paredões que dão forma à vila de Pedras Grandes. Mas só que Serra Azul hoje é a fazenda de Jorginho. Inclusive, quando a gente nasceu, todo mundo documento de manhã, quando ela veio pra cá, era a fazenda Serra Azul. Ou fazenda estiva. Então, a Serra Azul foi, até hoje, a fazenda do pai de Jorge era a fazenda Serra Azul. Então, na verdade, era uma grande fazenda que depois... Até hoje, né? Você anda Serra Azul, é lá no Jorginho. É em Jorginho, Então, o nome primeiro foi Serra Azul, né? E aí, tá, lembrado pela coloração dos paredões que dão forma à vila de Pedras Grandes, segundo o dialeto indígena Tupi-Guarani, grupo ligado aos Paiaiás, que povoou grande parte aqui. Então, Itaitu, segundo, em Tupi-Guarani, é Pedra Grande, né? Itu é grande, Itá é pedra grande, né? Minha cidade mesmo é Ibitiara. Ibi é terra, Ara é ouro, então é terra do ouro. Né? Na verdade, todos os municípios da Bahia são indígenas. Os nomes dos municípios são indígenas. Os mais antigos, né? Começa tudo com I, a maioria é com I, é com J. As serras adornadas em um verde musgo peculiar caracterizam reminiscência de Mata Atlântica, que é de lá do litoral, ainda, né, da Bahia, e a Caatinga. Então, eu acho muito interessante que aqui é uma vegetação muito rica e única, porque aqui você tem Mata Atlântica, tem Cerrado e tem Caatinga. Quer dizer, vários biomas num bioma só, né? Onde a gente acha Babaçu, que é Mata Atlântica, acha junto com o Licuri, por outro lado, que é Caatinga, né? Que são dois biomas bem diferentes. Para alguns moradores, o nome Serra Azul reforça a qualidade do local, o que mais chama a atenção na entrada da vila, né? As serras que estão já tocando ali o céu. Bom, eu botei só aqui alguns registros. Ela registrou a sabedoria de Dona Marinalva. Aqui, algumas pessoas conheceram. Dona Marinalva aqui da Pousada, né? Que ela fez entrevistas na época. Ela tinha 62 anos, dando dica de remédios caseiros. Sucupira. A casca de sucupira é boa para a coluna. Baba-timão serve para tudo na vida. Para mulher, principalmente em caso de escorrimento. Eu só lembrei de Vera Núbia, né? Baba-timão para corrimentos.
Virgem Maria. Silêncio no tribunal. Depois a gente vai abrir. Aroeira para cicatrização, caraíba, utiliza a casca para os ossos, macera e coloca numa faixa com tabas, a farinha e a papa. Aucalipto, olha como é que ela chamava? Eucalipto, chioiô, que é o quioiô, que a gente chama, né? Pitanga, pau-ferro, são usados para combater a gripe. De acordo com Dona Marinalva, os remédios de farmácia ou tradicionais quase nunca eram utilizados em sua casa, até porque eles são feitos dos remédios do mato, né, que ela dizia que era a medicação, a medicina que ela usava. Aí diz aqui, né, que são poucos os centros de medicamento, tal. Hoje já aumentou, né, mais porque isso aqui foi 2008. Então, aqui, Itaitu ainda guarda resquícios da época em que foi freguesia da sede. Então, Itaitu foi freguesia de Jacobina, em 1838, tendo entre os limites o Riacho do Timbó, que é o nome que dá uma das localidades pertencentes ao distrito. Então, é como se o limite daqui até lá, Jacobina, fosse o Timbó. Em 1958, aqui tinha 628 habitantes, acho que hoje já chega quase a 2.000, né? Parece? Acho que já chega quase a 2.000. Sendo juntamente com a sede o centro do culto religioso apostólico romano, realizado nas paróquias de Santo Antônio de Pádua de Jacobina e Riachão de Jacobina, que era o antigo nome daqui. A freguesia do Coração de Jesus teve curto tempo de existência, desapareceu em 1880, porque Jacobina foi elevada à vila. Então, na verdade, Itaitu surge primeiro, era aqui que tinha feira, era aqui que tinha cartório, era aqui que o povo casava, era aqui que era o centro mesmo do movimento. Tanto do civil, do cartório judicial, quanto da Igreja Católica. Aí tem toda uma discussão, né? Foi. Só que aí o pessoal de Capim Grosso, né, quis... e Jacobina também ficava mais perto, porque aqui era estrada de terra. Inclusive tem uma passagem que um senhor diz assim, não, na época as pessoas para se locomover era de jumento, de boi. Não era, ele fala assim, de boi, era com carro de boi. Mas só rico andava de carro de boi. Eu falei, meu Deus. Olha a diferença, né? Quem tinha seu jegue. Quem não vinha, vinha andando. Então, assim, né? Mas tem esse registro de muito trânsito entre Jacobina e Itaitu. Agora era isso, uma dificuldade danada, né? Se a estrada até esses dias já era ruim, imagina nessa época, né? Não devia ser... Aí perdeu o posto de vila para Jacobina, né? Então, Jacobina acabou se tornando a vila. Aí era sede de cartório e correio, movimentava a economia de Jacobina com a produção e venda de alimentos básicos. Isso aqui que interessa para a gente entrar. Eu ia fazer isso primeiro para a gente passar para a banana. Mas o que é que ela registra aqui? Que desde sempre Itaitu movimentava a economia de Jacobina com a produção e venda de alimentos básicos, centro de abastecimento com diversas culturas, desde o plantio da cana, subsídio para a rapadura, e a cachaça, feijão, milho, arroz, mandioca, verduras e frutas, entre as quais destaca-se nosso produto principal, né? E ela, é isso, no livro dela ela registra muito que a fruta principal aqui era a banana, ou seja, sempre foi, nunca deixou de ser. Por isso, se eu tinha alguma dúvida que o negócio é banana, não tenho mais. Lá em Mirangaba, a mesma coisa, né? Então, é uma questão mesmo de território, é um território rico, né, em banana. Nos quintais das residências, o fruto é encontrado com facilidade, ao lado dos pés de laranja, acerola, graviola e urucum, reforçando a riqueza natural em campos distintos, medicina popular, estética e culinária. Depois ela vai falando de outras plantas e tal, mas eu foquei aqui realmente na questão da banana. E aí, por que isso? O nosso curso, as oficinas que terminam hoje, nosso propósito foi discutir cultura alimentar. Por isso que foi um projetão maior, né? A gente está inserido no projeto em educação patrimonial. E o que é educação patrimonial? E eles, inclusive, nessa segunda etapa agora, eles não consideraram educação patrimonial, consideraram educação em geral. Aí foi aquele recurso que eu fiz, e aí eles concordaram e continua sendo a educação patrimonial. Porque se foi dessa e o projeto é quase o mesmo, por que não, né? Então, e o que é isso, educação patrimonial? É a gente fazer nosso processo de formação para preservar o patrimônio. A gente pensa que patrimônio é só o patrimônio físico, essa casa, a igreja, que é um patrimônio e que, inclusive, já foi desconfigurada totalmente. Hoje, se a gente quiser tombar essa igreja, é um problema, porque ela já foi toda reformada, tira a parede, tira a porta, arranca não sei o quê. Então, para tombar,
você tomba uma coisa antiga, que está ali desde o começo, né? Aqui já tem. Isso, que é a mais antiga. Talvez é o registro mais antigo, a Medeiros. Quando a gente desce ali a ladeira, vem para cá, né? Inclusive, não ia ser tombado e não foi. Porque a família tinha que ter dinheiro e tal, e está tudo lá hoje abandonado. Assim, caindo um pedaço de coisa, pelo menos foi o que eu soube, né? E aí, mas também não é só o imóvel, o prédio, a igreja, a cultura alimentar. Por isso a banana é um patrimônio, é o patrimônio cultural. O aipim é o patrimônio cultural. Desde sempre, é o patrimônio da cultura alimentar deste lugar, né? Então, para a gente, eu acho que é muito tranquilo a gente firmar essa ideia. Porque mulheres estão num coletivo para produzir alimentos, né? Porque a gente quer defender o patrimônio cultural, que a gente chama assim, patrimônio cultural imaterial. Imaterial porque não é uma matéria, não é uma casa, não é um negócio, né? É a comida, é o tipo o jeito de fazer, né? Um godó de banana, então é um patrimônio, porque é uma forma diferente, né, de se trabalhar com os alimentos. Então, quanto a isso, eu estou tranquila, porque foi isso que nós fizemos no curso. A gente teve um curso, né, uma formação em cultura alimentar, né, para a defesa do nosso patrimônio. Então, toda vez que alguém vê alguém derrubando um pé de licuri, vai lá e, né, pode fazer uma denúncia, até porque tem lei em Jacobina. Jacobina não, no estado da Bahia já tem lei, né, que proíbe a coisa do licuri. Por que tem que ter uma lei para permitir, exigir que o licuri fique em pé? E que quem derrubar um licuri vai ter alguma penalidade? Porque o licuri é patrimônio. E patrimônio precisa ser defendido, né? Então, o babaçu também, né? Então, por exemplo, a forma de fazer rapadura, o engenho, para mim é o maior patrimônio que existe, um dos maiores patrimônios aqui, é o engenho. E casa de farinha. Só tem hoje manual a de João Xavier, porque as outras agora é tudo forno elétrico, não sei o quê. Mas a de João Xavier eles instalaram todinho e continuam na atividade. Mantendo, né? Pois é, então, Verusa vai complementar mais, porque realmente é um livro muito bonito, assim, eu achei, né? Uma linguagem muito... Né? Já foi, né? Aí eu só queria mostrar só essa partezinha aqui, que ela registra sobre as perseguições que os povos negros daqui, que obviamente que aqui a maioria é negra, né? Indígena, que já estavam aqui os indígenas e os povos negros, que certamente vieram escravizados. Aí ela faz esse registro aqui. De acordo com documentos oficiais, 4 negros escravos e pretos livres, era assim que eles eram chamados, de Riachão de Jacobina, foram presos em 1745. Onde é que está isso? Muito antes, inclusive, da independência do Brasil. Acusados de fazer mandinga ou patuá. Coitado. Não precisa nem dizer o que é, né? Crime para a época, porque na época criminalizava-se todas as culturas afro, né? Sob o título era do jornal, né? 4 mandingueiros de Jacobina na Inquisição de Lisboa. É um estudo que está lá na Europa e tal, sobre a história daqui. Também, um outro jornal em Jacobina, que a gente até tem ele lá na UNEB, tem tudo isso digitalizado. Em 1937, você vê que de 1745 já tinha perseguição. Em 1937, século passado, continua-se a perseguição. Aí sai no jornal a seguinte matéria: a prisão de um feiticeiro do Riachão, adepto de Ogum, acompanhado de tambor, viola, cordões de São Francisco, búzios, bonecos, patuás, coriscos e dinheiro de cobre. Ou seja, em 1937, certamente, um pai de santo aqui da região, né, foi preso porque estava andando com as suas coisas de fazer, né, seus processos. E isso saiu em coisa de jornal e tal, obviamente, devia ser alguém, né, ligado a essa entidade, né, Ogum, mas só para a gente entender que, né, o preconceito, enfim, o racismo, a discriminação religiosa, e eu sinto muito, porque quando você vê numa terra onde esses povos que sofreram tanto, que foram escravizados e que tinham essa religião, muitos foram invisibilizados, tiveram que ficar com a boca no saco, no silêncio. Morrer mesmo, porque mataram aqui para Salvador, lembra aquela... Sim. Mataram exatamente. Era, né? Pois é. Não, e aí você tem aqui pessoas que eu conheço, aqui mesmo na praça, que ainda é assim intocada, né?
Tipo, tem a sua religião, tem o seu dom que a natureza deixou ali, mas não pode exercer por causa da... Eu conheço uma mesmo que só anda doente. E chegou para mim e falou assim, menina, eu estou doente porque eu não faço meus negócios, eu não faço minhas coisas. Mas não posso rezar mais. Não posso rezar. Ninguém é besta de chegar e dizer como ele pode rezar lá dentro de comum, viu? Pois é. Reza até cachorro. Então, é isto, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Por que hoje aqui é o silêncio? Por que predomina a igreja católica, né, e evangélica? Exatamente por isso, porque essas pessoas tiveram que se silenciar, né? Esse aí, vai chegar o nome dos bonitos que era aqui. Pois é, ela fala sobre as questões culturais, a questão religiosa, tem um capítulo só sobre a festa do Divino, a festa de São Roque, né? A dança de fita de seu Raimundo também está, né, nesse livro. Agnello era o pai de Jorge, e Zezito, provavelmente deve ser Zezito lá. De lá, né? Aí. Seu Viló, quem é seu Viló? Viló aqui. Seu Viló daqui, né? Segundo ele dizia que aqui, o forte daqui sempre foi a agricultura, ó. Hoje para a gente é turismo, mas sempre foi a agricultura. Feijão, fumo, mandioca, milho, banana, né? Os engenhos. Morreu? Seu Viló eu não conheci, não. Pronto. Não sei. É? Aqui são as fotos que ela botou. Aqui ela botou, porque isso aqui era o engenho, né? Lá em Sidônia. Que restaurou e tal. Olha a Fazenda Medeiros, gente. Essa aqui, ó. Medeiros, a de lá, Rua de Isso, essa arquitetura aqui é a arquitetura colonial, de 300 anos, né? Adobe, de adobe. A historiadora chamada Vivian Lene, que ela fez um documentário todo daqui da região, na época. 2013, se não me engano, ela é mais velha. Vivian Lene. Fez, né? E aqui é o que a gente já conhece, né? As fotos normais. Pronto, agora, fechando, porque eu vou mandar isso aqui para a Liane. É porque aconteceu um negócio a semana passada, e quando eu li isso aqui, eu falei, vixe Maria, vou mandar. Tá no livro também esse registro, né? Sidônio, então proprietário da fazenda Molhadinha, entrada da Cachoeira da Jaqueira, também é lembrado pelos ativistas, bem como por diversos moradores da vila de Itaitu. Sua casa leva os visitantes a uma viagem pelo passado do distrito, com suas cores vivas, vermelho e verde, e peças antigas de madeira, carro de boi e moenda, que é o negócio lá do engenho. Sobre a conservação da mata ciliar, Dona Marinalva ressalta, por meio de palavras excêntricas, plantar, roçar, a terra de Sidônio como exemplo para os demais. Próxima à minha roça na Jaqueira, Arapongas. Segundo Dona Marinalva, ele compraria todos os terrenos para não haver exploração, sem interferir o mínimo, né, demonstrando respeito pela conservação da natureza. Essa parte o Lucivaldo vai cortar, mas é porque a semana passada, eu e mais 2 pessoas aqui recebemos o contato de uma pessoa de um jornal grande, porque estava querendo caçar problema com ele. E aí vocês sabem já, obviamente, por quê, né? No dia que ele tomou posse, eu já estava contando os dias. Eu falei, vamos começar a fuçar, criar situações, né? Até porque hoje ele é o mais odiado pelos bolsonaristas, né? Porque, como é que diz, é quem está entendendo como é que a máquina lá funciona. E aí vieram atrás de mim, para saber sobre os fazendeiros que estão invadindo o Parque da Sete Passagens. Aí falaram com o Sivaldo, ligaram para as Elis, né? Aí eu corri, liguei para ela na hora, né? Ela ficou bem